Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Eu vou dar continuidade aqui ainda no curso das transformadas de Laplace, só que eu já estou trabalhando com as transformadas inversas de Laplace, né? Já na aula anterior, após a apresentação feita do teorema da existência e unicidade, enunciei uma propriedade que é a propriedade de transformada inversa de Laplace. Transformada essa, ou melhor, propriedade essa, que é fundamental no estudo das soluções das equações diferenciais, o qual nós veremos mais adiante. Mas para começar, lembre-se, a propriedade vista na última aula é que fala o seguinte: se a transformada de uma função f de t qualquer existir, né, e for f de s, ou seja, a transformada dessa função no domínio do tempo for essa no domínio dos complexos, então a propriedade fala aqui o seguinte, que vai existir uma inversa, transformada inversa dessa função, né, dessa função, e será a f de t. Será essa função. Então, o exemplo que eu trouxe hoje, dando continuidade, é quem será ou qual será essa função no domínio temporal se a função no domínio dos complexos ou domínio domínio complexo mesmo, ou domínio das frequências, como queiram, é essa daqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, desculpa, como eu disse na aula anterior, a gente tem que procurar escrever a nossa f de s de forma que eu conheça, eu chegue a algumas transformadas clássicas que já vistas em aulas anteriores. Se eu chegar próximo a isso, eu sei que a minha transformada pode ser obtida, ou seja, a minha f de t será ou poderá ser alguma delas ou uma combinação delas. Então, a ideia é essa. Sendo essa função, então a solução aqui, né? A solução, então eu tenho a minha f de s, que é 5s menos 12 sobre s menos 3. Bom, note que se eu decompor essa função, ou seja, deixar cada vez mais simples ou mais simplificada, é mais fácil para tentarmos realizar uma transformada inversa, né? Então eu vou reescrever essa função decompondo ela em frações parciais. Então aqui eu tenho s vezes s menos 3, então nós já sabemos que eu posso escrever isso como a soma de duas frações, uma cujo s vai estar no denominador e a outra, s menos 3, vai estar aqui nessa outra, dada pela essa razão, né? Como aqui são funções lineares, né? Estão termos que estão no grau 1, então aqui vai a constante A e aqui a constante B. Isso aí é uma regrinha lá de decomposição em frações parciais. Desta forma, eu tenho que achar quem é esse A e esse B de forma que eu desmembre toda essa razão aqui em duas razões, né? Em duas frações. Pois bem,
Então vamos lá. Esse dividido por esse, então S vezes S menos 3 dividido por S, sobra o S menos 3 vezes A, então fica A S menos 3. Esse dividido por esse, sobra o S vezes B mais BS. Assim, eu tenho que AS menos 3A mais BS sobre S menos 3. Eu tenho que encontrar quem é A e quem é B, de forma que essa fração seja igual a essa, né? Essas duas, que nós estamos igualando essas duas. Quais são os valores de A e B, tal que satisfaça essa igualdade? Então, daqui podemos observar que os termos que tem S aqui e aqui, né? Os termos que tem S, então podemos dizer, comparando com esse, só tem esse aqui. Então fica A mais B, né? A mais B é igual a 5. Aqui sobrou só constante, né? Menos 3A. E aqui também só tem constante menos 12. Então fica menos 3A igual a menos 12. Então daqui eu posso tirar que A é menos 12 dividido por 3, menos 3, que vai dar 4. Então se A é 4, logo que eu posso dizer que B, A sendo 4, mais B igual a 5, então B é igual a 1. Então eu encontrei quem são essas constantes. Dessa forma, o que é que podemos dizer? Dizer que essa igualdade aqui, f de s, 5s menos 12 sobre s menos 3, isso aqui pode ser escrita como A4 sobre S, B aqui, B sobre S menos 3, ou seja, escrito dessa forma. Ficou agora mais fácil, né, aplicar a transformada inversa, né, porque aqui caímos em funções o qual já sabemos quem era a f de t que gerou essas daqui. Se nós olharmos aqui, ó, a nossa f de s tem uma parte de uma constante sobre s, está aqui, uma constante sobre s, e a outra parte é uma constante sobre s menos uma constante. Uma constante, cadê? Uma constante, s menos uma constante. Então, o que eu posso afirmar? Que a minha f de t é dada pela transformada inversa disso tudo, né? 4s mais 1s menos 3. Ou seja, usando aqui a propriedade de linearidade das transformadas, eu tenho que a transformada inversa, né, de 4 sobre s mais a transformada inversa de menos 3. Ok? Então, qual é a f de t que gerou 4 sobre s? Né? Então, se f de s é 4 sobre s, então f de t é 4. Voltando, né, a inversa aqui vai ser 4. Então, f de t vai ser 4. Ok? Mas, qual é a função cuja transformada de Laplace gerou essa f de s? Se você olhar aqui, k aqui comparando, s menos k, e aqui em cima é 1. Então, k aqui vale 3. Então, a f de t vai ter exponencial de 3t.
Logo, aqui vai ser 3t. Está aqui a função no domínio do tempo, né? Para todo t maior ou igual a 0. Ok? Lembrar que isso foi obtido através da transformada inversa, que a função ela só é definida, né, só para lembrar lá, para t maior que 0, pelas transformadas de Laplace. Então, essa f de t, ela advém dessa f de s para t maior ou igual a 0. Ok? Bom, eu vou dar uma pausa aqui, né? A gente faz um outro exemplo no vídeo seguinte. Ou melhor, acho que dá para fazer mais outro aqui, né? Faremos mais outros, são 10 minutos de vídeo ainda. Então vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar esse aqui, né? Qual é exemplo 2, né? Exemplo 2. Quem é a f de t cuja eu quero, através da transformada 2s mais 5s menos 3 ao quadrado. Bem semelhante a esse, né? Através da decomposição de frações, tá bom? Ok? Pois bem, aqui eu vou ser um pouco mais rápido. Então, eu estou querendo determinar quem é esse f de t, sendo que esse aqui é meu f, isso aqui é meu f de s. Então, a transformada inversa dessa função, mais 5, s menos 3 sobre 2. Tá? Então, eu vou decompor isso também em frações parciais. Eu vou até ser mais rápido, que eu até fiz aqui no cantinho, só para vocês entenderem a ideia, e vocês façam isso, ok? Pegando a mesma ideia que eu fiz em cima. Então, se eu decompor isso em frações parciais, essa função ela pode ser escrita dessa forma, né? Aqui eu tenho s menos 3 ao quadrado, então vai ser a mais b, né? Ou a sobre s menos 3, e s menos 3 ao quadrado, pela aquela regrinha lá de decomposição de frações parciais. E isso, se vocês fizerem a conta, né? Aqui eu vou ter s menos 3 ao quadrado, né? Denominador comum. E aqui eu vou ter AS, eu dividi esse por esse, AS menos 3A, né? Porque vai sobrar S menos 3, eu já multiplico por A. E esse dividido por esse dá 1, vezes B mais B. Então, se nós fizermos o que foi feito aqui anteriormente, nós vamos obter que A vai ser igual a 2 e B vai ser igual a 11. Tentem isso como exercício, tá? Encontre os valores de A e B. Então, aqui, a minha f de s vai ser a soma dessas duas frações. Ou seja, vai ser 2s menos 3 mais 11s menos 3 ao quadrado. Pois bem, sabendo disso, eu posso aplicar então e tentar descobrir quem é minha f de t, que é a transformada disso. Então vai ser a transformada inversa, né? De 2 sobre s menos 3 mais a transformada inversa de 11 s menos 3 ao quadrado. Ok? Isto nos leva, aqui está mais fácil, né? Isso aqui é a transformada, né? Daqui dá uma inversa, vai dar uma exponencial, é o mesmo caso anterior, né? S menos uma constante, tem uma constante aqui em cima. Eu posso tirar essa constante aqui, colocar aqui, né? Então, a minha f de t
Note que vai ficar 2 vezes a transformada de 1 sobre S menos 3, uma inversa de 1, né? Vou colocar aqui 1, S menos 3. E aqui, note que está ao quadrado, né? Eu não tenho uma transformada assim, direta, assim com o quadrado desse termo, tá vendo? Eu só tenho os termos ao quadrado. Então, eu vou pegar e usar a transformada, o primeiro teorema da translação, visto na aula passada, né? Que eu posso transformar isso de volta, né, da seguinte forma. Eu posso dizer que isso aqui é a transformada, né, de S menos 3, mas fazendo uma troca de S, sendo trocada por S menos 3, que é o quadrado, desculpa. Né? Posso aplicar, estou indicando que eu vou aplicar o primeiro teorema da translação. Né? Porque, olha só, eu sei que lá das transformadas, vou voltar aqui, aqui, 1 sobre S ao quadrado é a transformada, vem da f de t, né? Vem dessa daqui, f de t igual a t. Então, se eu transformar isso em S, né? Por isso que eu estou dizendo aqui, eu vou transformar esse S vou transformar S menos 3 em S. Ok? Então, eu posso colocar esse 11 para fora também, né? E vai ficar, eu já vou resolver aqui, vai ficar 2 vezes exponencial de k, que é 3, né? kt, mais esse 11 eu posso colocar para fora, que é uma constante, vezes a transformada, né? Agora, de 1 sobre S ao quadrado, né? Porque eu estou usando o teorema da translação, que foi trocado S menos 3 por S. Dessa forma, quando a gente usa o teorema da translação, lembre-se que o teorema da translação, eu já fazer aqui um paralelo dele, o teorema da translação fala o seguinte, que se a transformada numa exponencial de AT com A, presta atenção aos reais, do produto com a f de t, isso aqui é uma transformada de S menos A, que denotamos pela transformada, ok? É a mesma transformada de f de t, ao menos de um deslocamento de S por S menos A, onde A é essa constante que aparece aqui. Isso foi o teorema da translação enunciado na aula anterior. Então, sabendo disso, olha que eu fiz o teorema da translação. Aqui já está feito, né? Fica 2 exponencial de 3t, e aqui mais 11 vezes. Então tem que aparecer essa exponencial, né? É como se eu estivesse voltando. Exponencial de A. Quem é o A aqui? É S menos 3. Então, aqui é o nosso A. Se você comparar aqui, ó, exponencial de AT, S menos A. Então, A que é o mesmo A que aparece aqui. Dessa forma, vai ficar exponencial de 3t vezes a f de t. Mas a f de t vai vir daqui, dessa transformada. A transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado é o próprio t. Né? É o próprio t. Então, vezes t. Então, está aqui a função para t, para todo t maior ou igual a 0. Está aqui a transformada inversa de uma função, né, no domínio dos complexos, o qual nós, por trás dele, há a necessidade da decomposição de frações parciais e, no fim, aplicar o teorema da translação. Você vê que
Esse aqui eu não foi necessário aplicar, mas esse foi. Então, para quem perdeu a aula anterior, dá uma olhada na aula do teorema da translação. Primeiro o teorema da translação ou o teorema do deslocamento. Isso é importante, tá? Nós vamos precisar bastante desse teorema em aulas que virão para frente aí. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.